contato. E agora, graças a Deus, a gente consegue uma vez por mês, estamos indo para lá. Mas, assim, eu sou bem sincera. Tem pessoas que você tem conexão. Amém, irmãs? Tem pessoas que você convive. Então, uma delas é a Flávia. A Flávia foi a menina que chegou no nosso grupo e que se tornou a mulher de Deus. Entendeu? Então, assim, mas aquilo que eu falo, eu estou, assim, numa fase que eu só vou abrir caminho. Amém, irmãs? Logo, logo eu passo meu cajado. Eu só quero estar no mover. No mover. Mas eu tenho que falar das mulheres que eu admiro. E a Aline é uma delas. Eu admiro a Aline. E eu lembro que quando ela chegou, ela era analista de sistema, então ela sempre foi muito boa em computador. Então, quando ela chegou, uma coisa que eu percebi era o computador. E ela, só que de uns anos para cá, mesmo distante, eu comecei a ver um outro lado da Aline. Ela é bem intensa naquilo que ela faz. Eu me inspiro nela em relação às escolas. Eu acho tão top quando eu vejo ela no Instagram, assim, de macacão, né? E ela vai fazer contação de história nas escolas. Eu acho fantástico. Admiro isso nela, a disposição, a unção. Você tem uma unção diferente. E eu quero te dar liberdade aqui. Que essa unção possa tocar na vida dessas mulheres. Amém, irmãs? Ai, mas tem que terminar tal horário. Ah, irmã, se você quiser ir embora, você vai. Né? Eu sei que a gente tem que guardar tudo isso aqui ainda, a gente tem que ajeitar. Mas eu acho que o Senhor marcou esse final de semana para isso. O Senhor vem tratando, vem tratando. E agora Ele quer te ungir. E eu sei que vai ter algo diferente aqui hoje. E não sou eu, é o Senhor. Não é a Aline, é o Senhor. Porque na nossa fraqueza o Senhor nos faz forte. Eu quero que você seja usada e ousada. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você estenda as suas mãos. E nós vamos orar por ela, amém? Pai, eu sei que o Senhor tem algo. Eu sei que o Senhor tem falado com ela esses dias. E nada foge àquilo que o Senhor tem preparado. E eu quero colocar a vida da Aline nas tuas mãos. E declarar que o fogo do Senhor, o poder do Senhor, a unção, a palavra que o Senhor tem colocado no coração dela, que possa ser liberada para nós agora. Que o Senhor possa se mover no nosso meio como o Senhor tem se movido desde ontem à noite. E eu sei que algo o Senhor tem para nós, Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus, usa a tua serva. Ela é matéria-prima, que já tem sido lapidada, que já tem sido moldada. E agora eu sei que o Senhor vai usá-la. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Solange. Amém. A paz do Senhor, irmãs. Amém. Glória a Deus. Em primeiro lugar, eu queria te pedir uma coisa. Você pode dar um abraço bem apertado na irmã que está do seu lado? Dá um abraço bem gostoso nela. Esse abraço, em primeiro lugar, é o abraço de Cristo, porque você, aonde você está, você manifesta Cristo, amém? Você é as mãos de Jesus nessa terra, você é a boca de Jesus nessa terra. Agora, eu vou te pedir outra coisa. Dá outro abraço nessa irmã, ou na outra do outro lado. Por favor, dá um abraço nela. Agora esse abraço é em nome da igreja de Guarulhos, das mulheres, das crianças, do povo de lá que está unido com vocês, num só propósito, amém? De edificarmos o reino de Deus nessa terra. Então, irmãs, eu quero dizer a todas que é um privilégio estar aqui, foi um privilégio receber esse convite. E eu sei, ouça, eu sei que o Senhor, Ele está nos levando para um próximo nível. Quem crê nisso diz amém. Nós temos ouvido e nós precisamos ter ouvidos de ouvir, irmãs. Os nossos pastores, pastora Luísio, pastora Márcia, pastor Wilson, pastora Zanilda, liberando sobre nós essa palavra. Há um próximo nível para nós, amém? Agora,
para que nós vivamos esse próximo nível, Deus está colocando nas nossas mãos chaves poderosas. E eu quero te perguntar, quantas aqui querem desfrutar mais do poder de Deus na sua vida? Levanta a sua mão. Eu quero te voltar naquele texto. Eu creio que esse texto foi lido, se não em 100% das ministrações, pelo menos em 80% foi. Porque esse texto é poderoso. E a palavra de Deus, a cada vez que nós lemos, ela vai se renovando e ela vai trazendo mais e mais revelação para nós. Amém? Então o texto é segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10. Pastora Débora leu o verso 9, eu quero ler os dois, 9 e 10. Está aqui, eu vou ler aqui na minha versão. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa de novo, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Glória a Deus, diga glória a Deus. A palavra de Deus é tão poderosa, irmãs. A lógica de Deus é completamente diferente da lógica humana. Porque nós mulheres, irmãs, principalmente as mulheres desse tempo, as jovens, nós temos sido ensinadas, nós temos aprendido que o bom é ser uma mulher forte. O bom é ser uma mulher destemida, uma mulher que manda, como a pastora Débora falou, que faz e que acontece. Mas a Bíblia diz o contrário disso. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. E às vezes, irmãs, essa verdade ela é tão difícil de entrar no nosso coração. O Senhor ele está falando muito, muito comigo. Durante todo o meu tempo de conversão, eu já estou na videira há 25 anos. A videira tem 25 anos e eu tenho 25 anos de videira. Amém? Logo que começou a videira ali em São Paulo, nós já começamos a estar ali, porque o Senhor tinha um propósito. Mas, irmãs, eu fui ensinada justamente o contrário do que a palavra de Deus diz. A minha mãe, ela teve um casamento que não foi bom, ela teve muitos problemas. E quando eu tinha 9 anos de idade e a minha irmã tinha 4 anos, os meus pais se separaram. E a minha mãe, então, ela precisou, devido às circunstâncias e pela falta de conhecimento, se tornar essa mulher forte. Essa mulher que tem que trabalhar e tem que ficar horas fora de casa para dar comida para as filhas, porque então era ela sozinha com 2 meninas pequenas para cuidar. O meu pai, ele não deu quase nenhuma assistência para nós, ou seja, minha mãe passou por essa situação e foi muito, muito difícil. E a minha mãe, na cabeça dela, querendo o meu bem, sabe o que ela me ensinava? Ela falava: filha, você vai crescer. Você vai fazer a sua faculdade, você vai ter um bom emprego, você vai ter dinheiro e você nunca vai depender de ninguém. Meu Deus! E eu cresci entendendo que isso era o melhor para a minha vida. E de fato foi o que eu fiz. Eu estudei, eu me desdobrei, eu tinha que ser perfeita, eu tinha que ser a melhor aluna da sala. E eu fui, e eu morava em Piracicaba quando estava fazendo a faculdade. Depois arrumei um emprego em São Paulo, porque o meu sonho, pastora Solange, era trabalhar na Avenida Paulista, porque eu acreditava que essa era a realização da mulher. Ter uma carreira, ser formada, trabalhar na Avenida Paulista e andar de salto alto. Hoje eu estava falando para as irmãs, meu Deus, hoje eu não consigo mais andar de salto alto, é salto baixo. Mas naquela época, eu achava maravilhoso andar de salto alto na Avenida Paulista. Mulher forte, sabe? Mas ali no meio daquela situação, o Senhor me encontrou.
E o Senhor, porque eu conhecia a Deus, irmãs, conhecia a Deus desde criança, mas eu não tinha revelação de Deus e de como o poder de Deus se manifesta. Então eu vivi por muito tempo num engano, uma mentira do diabo, que me levava a viver um peso, a viver uma situação que era muito maior do que eu conseguia carregar. E até hoje eu posso confessar para vocês que Deus está fazendo uma obra na minha vida, uma obra para me tornar fraca à maneira de Deus. Fraca suficiente para que não seja mais eu, mas que seja Cristo através de mim. Essa é a fraqueza de Deus, essa é a lógica de Deus. É quando você reconhece que sem Ele você não pode, e essa fraqueza te leva para o Senhor. Então quando o Senhor me encontrou naquela situação, irmãs, foi um tempo para que o Senhor me moldasse, para que o Senhor renovasse a minha mente na palavra, para que eu pudesse entender, não, eu não tenho que ser uma mulher maravilha. Não, eu não tenho que ser forte o tempo todo. Não, eu posso ir para o Senhor. Eu posso reconhecer quem eu sou. Eu posso reconhecer que muitas vezes eu não sei. Eu posso reconhecer que muitas vezes eu não posso. Mas quando a gente encontra esse lugar, irmãs, a Bíblia diz, é nesse lugar que você é forte. Amém? Não por si mesma, mas eu quero ministrar a respeito disso para vocês. Em primeiro lugar, a pastora Débora fez isso no final da palavra. Mas você consegue reconhecer dentro de você áreas de fraqueza? Ou você é como eu? Não, nenhuma área de fraqueza. Eu dou conta de tudo, eu sei de tudo, eu resolvo qualquer situação. Você consegue reconhecer dentro de você áreas de fraqueza? Fraqueza é debilidade, fraqueza é falta de força. Muitas mulheres têm questões emocionais que são a sua área de fraqueza. Tem mulheres que têm questões familiares que são sua área de fraqueza. Tem mulheres que elas, vez ou outra, têm lutado contra enfermidades e essa é sua área de fraqueza. Outras têm necessidades financeiras e essa é sua área de fraqueza. Nós estamos num jejum de 21 dias por restituição financeira, amém? Glória a Deus. Mas muitas mulheres têm dificuldade nessa área e têm feito de tudo, têm tentado de tudo, mas não conseguem resolver. Então eu trouxe hoje aqui para vocês, para nós compartilharmos, o exemplo de uma mulher. Deus estava falando comigo essa semana. Ela é uma mulher que enfrentou uma fraqueza muito grande. E através da vida dela, nós vamos ver chaves para as nossas vidas também. Essa mulher é a mulher hemorrágica. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Marcos, a partir do verso 25 até o verso 34. Se puder projetar aqui para mim também. Marcos 5, de 25 a 34. Está lá? Aleluia. Tá? Essa versão pode ser revista e atualizada? Para ficar igual a minha? Obrigada. A palavra diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera nas mãos de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos:
Vês que a multidão te apertas e dizes quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Essa é uma passagem muito conhecida, irmãs. Mas essa mulher, ela representa diversas áreas de fraqueza que nós mulheres muitas vezes enfrentamos. A primeira delas, eu quero só citar, porque esse não é o foco da palavra. Essa mulher enfrentou uma fraqueza na saúde. Amém? Era a fraqueza mais visível. Imagina 12 anos com hemorragia. 12 anos, aquele sangue se esvaindo, e com ele a vitalidade da mulher, e com ele a força da mulher. Certamente ela era uma mulher fisicamente fraca. Quantas de nós somos ou estamos fisicamente fracas por causa de uma enfermidade, por causa de dores, por causa de endometriose, como a Débora falou? Como tem crescido isso? O caso de miomas, de sangramentos. No final nós vamos orar por isso e o poder de Deus vai se manifestar. E nós vamos ver cura no nosso meio em nome de Jesus. Amém? Mas aquela mulher também, ela vivia uma fraqueza nos relacionamentos. Eu creio que você já ouviu isso. Mas uma mulher naquela época que vivia debaixo da lei de Moisés, essa mulher, quando ela estava menstruada, ela era considerada impura. E ela tinha que ficar afastada de todos os relacionamentos. Ninguém podia tocar no que ela tocou. Ela não podia tocar em ninguém também. Ela tinha que ficar isolada. Imagina essa mulher isolada por 12 anos, do convívio, da vida familiar. Uma mulher sentindo rejeição, sentindo solidão. Você já se sentiu assim? Você se sente assim? Às vezes, irmãs, é tão difícil reconhecer, mas quantas vezes nós nos sentimos sozinhas assim? Quantas vezes nos sentimos rejeitadas? E às vezes é nas pequenas coisas, mas o diabo usa isso para falar: olha aí como você é rejeitada, olha aí como ninguém te ama, olha aí como você é fraca, olha aí como são os seus relacionamentos. É verdade ou não é? Aquela mulher então tinha essa fraqueza de relacionamentos. Outra coisa, aquela mulher tinha uma fraqueza na área financeira. O problema dela a levou a buscar ajuda, que é automaticamente o que toda mulher que não ouviu essa palavra vai fazer. Vai buscar ajuda, vai gastar, vai para cá, ali vai acontecer uma coisa. Ela ia, gastava dinheiro. Não, ali tem um outro médico que pode te curar. Ela ia, gastava dinheiro. Ela tentou tudo, mas a Bíblia diz que de nada se aproveitou. Ela perdeu tudo o que tinha e o estado dela se tornou ainda pior. Quantas mulheres no nosso meio estão passando por crises financeiras? Que você já tentou de todos os jeitos. Você já tentou vender bolo de pote, você já tentou vender bombom, você já tentou fazer isso, fazer aquilo, mas parece que nada vai, porque você está tentando fazer aquilo que você pode e talvez na sua força. Mas vamos seguir. Aquela mulher também, devido a todas essas questões, certamente ela enfrentava uma fraqueza emocional. Irmãs, e eu quero te dizer que se há uma geração que padece de fraqueza emocional, é essa nossa. Você sabia disso? Os especialistas, os médicos, eles têm dito: nunca houve uma geração tão triste como essa. E nós vemos que isso tem sido passado até para as nossas crianças. No nosso tempo, ser criança era brincar, era ter uma vida leve, a sua preocupação era ir para a escola. Hoje, quando eu faço encontro de crianças lá em Guarulhos, eu me espanto.
Porque nós sempre perguntamos na palavra de cura da alma sobre as questões, né, de feridas de alma. E muitas crianças, no último encontro, quase 80% das crianças, irmãs, levantaram a mão, dizendo que ou já tentaram se matar, ou tinham o desejo de matar, de se matar. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? É uma geração que está vivendo uma fraqueza emocional, que o diabo está usando para colocar ainda mais peso. Uma geração que sofre depressão, que sofre de burnout, que sofre de todo tipo de síndrome. Crise de ansiedade para todo lado. Irmãs, essas são áreas de fraqueza. Aquela mulher talvez viveu a solidão, a rejeição, como eu falei, o peso emocional de ter que carregar tudo aquilo sozinha. Sabe, hoje eu entendo muito a minha mãe. E eu entendo que muitas coisas que ela fez foi porque havia sobre ela um peso emocional muito grande de ter que fazer tudo sozinha. E isso é muito difícil. Essa mulher que nós lemos, ela chegou ao fim de si mesma. Ela tentou de tudo. Ela tentou de todas as maneiras. Mas aquele momento em que ela vivia, parecia que era o fim. Quantas aqui já chegaram ao fim de si mesmas? Irmãs, vou falar aqui rapidamente por causa do meu tempo. Mas eu, por causa de essa minha infância complicada, minha mãe, depois que separou do meu pai, ela se casou com um homem que era alcoólatra. E eu sofri muito, muito na minha infância por causa disso. E o diabo, ele usava tudo, todas as circunstâncias para dizer, você é rejeitada, você não é amada, você não pode. E eu sofria terrivelmente com aquilo, irmãs. Mas, quando eu tinha, acabando a faculdade, eu tinha uma sensação de falta de propósito muito grande na minha vida. E eu falava assim, será que a vida é isso? Será que é só isso? Por que eu estou viva, Deus? Eu perguntava. Por que eu existo? Não seria melhor me levar? Não seria melhor acabar com tudo de uma vez? E com 20 e pouquinhos anos de idade, sabe qual era o meu sonho? Pastora Débora orou por restaurações de sonhos. Um dia, uma mulher também orou por mim, pastora Débora. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque Deus restaurou os sonhos. Deus restaurou a vida. Mas eu, com 20 e pouquinhos anos de idade, o meu sonho era morrer. Era morrer. Eu não tinha expectativa. Eu tinha aquele peso. Você tem que ir, você tem que conseguir, você tem que fazer, você não vai depender de ninguém. Ao mesmo tempo havia uma fraqueza emocional, uma fraqueza no meu interior que eu não conseguia romper. O meu sonho era acabar com a minha própria vida. Eu só não fiz algo porque eu não tive coragem. Mas naquele fundo de poço, o Senhor me encontrou. Do mesmo jeito que nesse fundo de poço, o Senhor encontrou aquela mulher que padecia de todos esses males. Irmãs, houve um dia que a grande oportunidade chegou. Jesus, o Deus vivo, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de poder. E o Senhor passou por aquele lugar. Oh, a cura passou, a vida passou, o milagre passou, amém? Do mesmo jeito que naquele dia onde eu estava querendo a morte, o Senhor passou e o Senhor me encontrou. Mas eu quero te dizer uma coisa, a grande oportunidade estava diante dela. Assim como a grande oportunidade está hoje diante de mim e de você. Nós não estamos falando de uma imersão, nós não estamos falando de um final de semana, nem de uma conferência. Nós estamos falando de Cristo. Cristo, o Senhor está aqui, a vida de Deus está aqui. Tudo que nós precisamos está nele, amém? Porque Jesus é a plenitude de Deus, Ele é tudo que nós precisamos.
precisamos. Ele é a força, Ele é a vida, Ele é a cura, Ele é a restituição, Ele é a resposta, Ele é a provisão. Tudo que você precisa é Jesus, amém? Põe a mão nessa irmã que está do seu lado e diga isso para ela. Irmã, tudo o que você precisa é Jesus. Oh, aleluia. Irmãs, então Jesus estava ali naquela região. Aquela mulher poderia ter tido várias atitudes. Ela podia ter tido várias reações. Ela tinha desculpa de dizer: eu estou muito fraca. Não tem mais jeito para mim, não, eu estou muito fraca, eu não consigo. Deus sabe, né? Ela poderia ter feito tudo isso. Mas, irmãs, naquela hora de maior fraqueza, aquela mulher fez algumas coisas que nos ensinam, que me ensinaram nessa semana e que eu quero compartilhar com você. Amém? Primeira coisa que aquela mulher fez. Aquela mulher ouviu sobre Jesus. Diga, a mulher ouviu sobre Jesus. Irmãs, e faz toda diferença aquilo que você ouve. Porque a Bíblia diz, lá em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir. Mas é ouvir o quê? A palavra de Deus. Jesus é o verbo, ela ouviu falar sobre ele, ela ouviu falar sobre a palavra, amém? Jesus estava ali curando, fazendo milagres, operando o sobrenatural, o Senhor estava fazendo maravilhas, ela ouviu falar. Mas eu te pergunto, minha irmã, o que você está ouvindo nesse tempo? Sabe por que muitas mulheres estão tristes? Porque elas têm ouvido mais o que o mundo fala, mais o que muitas vezes as suas próprias emoções falam, do que o Senhor Jesus. Quando você ouve de Cristo, quando você ouve o Senhor, você é cheia de esperança, você é cheia de fé, como diz a palavra. Eu tenho visto muito acontecer, muitas mulheres, elas passam mais tempo no seu celular, rolando aquela barrinha infinita, vendo vídeos, se achando menores do que as outras, olhando e se comparando. Ali elas se sentem cada vez mais fracas, passam mais tempo ali do que ouvindo de Cristo, aquele que é a provisão abundante, aquele que tem tudo o que ela precisa. É verdade ou não é? Mas aquela mulher decidiu ouvir Jesus. Amém? Aleluia. Segunda coisa que aquela mulher fez. A Bíblia diz, ela ouviu Jesus e ela decidiu ir até onde o Senhor Jesus estava. Quando ela chegou ali, havia uma multidão apertando Jesus. Não estava sozinha ela e o Senhor. Ela tinha que vencer, ela tinha que abrir espaço no meio de uma multidão. Será que foi fácil para uma mulher fraca? Uma mulher com sangramento, uma mulher que nem poderia estar ali na rua, estar ali no meio daquelas pessoas. Será que foi fácil para ela ir lá, abrir espaço, vencer a multidão para chegar aonde o Senhor Jesus estava? Irmãs, certamente não. E o Senhor estava me falando algo poderoso. Irmãs, para você tocar no Senhor Jesus, você não precisa literalmente vencer uma multidão, porque o Senhor Jesus, Ele habita em você, amém? Mas, muitas vezes, nós não tocamos nele, porque nós não conseguimos vencer a multidão de pensamentos, a multidão de emoções. Essa multidão hoje, ela aponta para nós, para crises de alma, para guerras na alma, para guerras no pensamento. Quantas vezes você precisava ir para a presença, você precisava ir para o Senhor, e os seus pensamentos agitados não permitiram que você fosse? Quantas vezes você queria ir para o Senhor, mas a guerra na sua alma te impediu? Aquelas palavras, olha o que você, palavras de condenação, como a Débora falou. Olha o que você é, e você achou melhor voltar para trás e se conformar com a sua fraqueza. Irmãs, multidão são coisas que impedem você de caminhar.
O que tem impedido você de caminhar? Como eu disse no começo, o Senhor quer te levar como mulher, e o Senhor quer nos levar como igreja para um próximo nível. Para isso você precisa caminhar. Você precisa romper com barreiras, romper limites, romper com multidões que muitas vezes te sufocam e te impedem de romper, de avançar. Quais são essas na sua vida? Eu coloquei aqui, a multidão são palavras que vêm ao contrário daquilo que você está desejando viver. Às vezes você vai começar a fazer algo, você ouve uma palavra contrária, você retrocede. Às vezes essas palavras contrárias estão dentro da sua família, e isso é mais difícil. Às vezes essas palavras contrárias vêm da boca da sua mãe, vêm da boca de pessoas muito próximas a você, e você ouve aquelas palavras e você retrocede, e você fica de novo paralisada, e não consegue vencer a multidão. Irmãs, decida hoje vencer a multidão e abrir espaço para o milagre, para que você possa experimentar o poder de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém mais forte? Quantas aqui hoje estão decididas a romper barreiras, a romper a multidão, a romper pensamentos, a romper limites que têm sido colocados diante de você, para viver aquilo que Deus planejou? Quantas desejam? Aleluia, diga: eu vou vencer em nome de Jesus. Aleluia. Você só precisa ter a ousadia de sair do seu lugar e de descer com os olhos firmados em Cristo. Esse é o segredo para vencer a multidão. Quando vier alguma coisa te distrair, firma de novo os seus olhos em Cristo. É nele que está tudo aquilo que você precisa, mulher de Deus. Amém? Quando eu estava ali naquela situação que eu falei para vocês, irmãs, teve um dia que eu fui visitar uma igreja, que não era a minha igreja, era uma outra igreja. E aí lá uma mulher, uma senhora se levantou e ela começou a orar por mim. E ela começou a liberar tantas palavras de conhecimento, palavras proféticas sobre a minha vida. Aquela mulher ali foi boca de Deus para que eu parasse de olhar para mim mesma, para que eu parasse de olhar para aquilo que eu não posso, para aquilo que eu não sei, para aquilo que estava dando errado, para que eu vencesse essa multidão de pensamentos que estavam me assolando de todo lado e eu pudesse ir ao encontro de Jesus. Às vezes é o que você está ouvindo nessa conferência. São as palavras que você está ouvindo aqui, que são a chave para te fazer olhar para Cristo e vão te levar a romper essa multidão, para que você viva o teu milagre, para que você viva uma medida nova de poder de Deus em nome de Jesus. Amém? Mas aquela mulher, terceira coisa, aquela mulher creu e ela declarou. Irmãs, é tão poderosa essa dupla, crer e confessar. Diga comigo: crer e confessar. A mulher ouviu, a fé dela, a fé entrou no coração e aquela mulher falou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curada. A fé é a certeza, a fé é a convicção no seu coração, a fé é o que te move, e a fé unida com declarações, com confissões da palavra, irmãs, é uma bomba no reino do Espírito. Olha para a irmã que está do seu lado, diga: creia e também confesse. Amém? A Bíblia diz, Hebreus 11:1, na linguagem de hoje, é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Você tem certeza que você vai receber as coisas que você espera? Você tem certeza que essa oração que foi feita sobre você agora, para restituição de sonhos, para restaurações de sonhos, ela foi ouvida pelo Senhor e aquilo que você orou vai acontecer? Amém? A fé é a certeza, a fé é o firme fundamento, a fé é aquilo que nos norteia, irmãs. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas se creres,
verás o quê? A glória de Deus. Quem vê a glória de Deus, experimentar mais do poder de Deus. Tudo, irmãs, tudo que você precisa, Ele começa dentro de você através da fé. Então somente creia. Aquela mulher não tinha nada, ela não podia nada, ela já tinha perdido tudo, mas ela recebeu o mais importante, a fé. E quando a fé entrou, ela abraçou e ela se moveu, declarando que ela cria. Fecha os seus olhos por um instante. O que você crê que vai acontecer na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu ministério? O que você crê? Eu quero te desafiar agora. Abra sua boca e libere uma palavra de fé sobre alguma dessas áreas que você se lembrou aí. Diga, eu creio, eu declaro, diga isso. Em nome de Jesus. Conseguiu fazer? Mas eu acho que foi muito tímida. Você tem que ter ousadia. Você consegue falar bem alto, bem forte? Põe a mão aí no seu coração, ou levanta a sua mão, igual as irmãs estão aqui na frente levantando a espada. Pensa nessa área, onde você precisa da vitória. Creia e comece a declarar. Declare, abre a sua boca. Abra sua boca, comece a liberar. Libere palavras de fé. Diga, eu creio na restauração do meu casamento. Eu creio que pelas pisaduras do Senhor Jesus eu sou curada, eu sou sarada. Eu creio, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio, o Senhor é comigo. Eu creio, foi o Senhor que me chamou. O Senhor me capacita. Eu creio, eu creio. Amém. Aleluia! Como é poderoso quando nós cremos, nós abrimos a nossa boca e nós confessamos a nossa fé. Isso é uma explosão no reino do Espírito. Isso põe para correr o diabo. Aquilo que você crê e você libera pela fé é uma certeza, é uma convicção, é o Senhor falando através da sua boca. E isso é sobrenatural. Muitas irmãs ficam ali na fraqueza delas, porque simplesmente não abrem a boca e começam a falar aquilo que elas creem. Hoje, quando o diabo vem, e o diabo vem todo dia, querer roubar, matar e destruir a minha vida, aquilo que Deus tem para mim, assim como todas nós. Quando ele vem falar, você não pode, você não consegue, olha lá quem você é. Eu digo em nome de Jesus, eu sou filha amada de Deus. Eu fui chamada, eu fui escolhida. O Senhor me chamou para viver e o Senhor me chamou para salvar milhares de crianças. E é para isso que eu vivo e é isso que eu vou fazer até o último dia da minha vida. E eu creio que não vai me faltar força, não vai faltar saúde, não vai faltar bom ânimo, porque o Senhor é comigo. Amém, irmãs? Você precisa ser uma mulher que abre a boca e declara o que você crê. No começo quando eu tive o meu encontro com Deus e eu estava passando por toda essa situação, teve uma pastora que me acompanhou. E ela falava assim, Aline, eu vou te ensinar uma coisa. Você vai escrever nos papeizinhos, aonde você passar na sua casa, quem você é para Deus e quem Deus é para você. E eu falei, será que isso dá certo? Será que isso funciona? Que coisa estranha. Mas eu fui escrever, eu procurei na Bíblia. O que a Bíblia falava sobre mim? Porque o que o diabo falava sobre mim, eu já sabia muito bem. O que eu mesma pensava sobre mim, eu já sabia muito bem. Mas e o que Deus pensa sobre mim? E eu fui procurar, e eu comecei a escrever, e eu coloquei papeizinhos no banheiro, papelzinho no corredor, papelzinho no meu caderno, papelzinho no meu computador, como a Solange falou no começo, e todas as vezes que eu lia aquelas palavras, aquilo gerava fé no meu coração, até que eu comecei a abrir a minha boca e declarar o que estava escrito lá, em Jesus, eu sou mais que vencedora, eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou guardada, eu fui escolhida pelo Senhor. Irmãs, aquilo, as palavras liberadas através da minha própria boca para mim mesma, geraram fé no meu coração. E
uma por uma, aquelas mentiras do inferno, elas foram caindo por terra. Caindo por terra. Sabe, irmãs, e o Senhor ali, naquele momento, naquele começo, o Senhor fazendo essa obra na minha vida, o Senhor realmente quebrando muitas coisas na minha mente, fazendo de novo. Ali o Senhor, Ele me deu o meu chamado de vida. Porque até então eu não contei para vocês, mas eu estudei, trabalhei na Paulista, todos os sonhos naturais eu estava realizando. Mas o vazio no meu coração ainda existia enorme, e a rejeição ainda vinha enorme sobre mim. Mas o Senhor me ensinou isso, e foi formando a minha identidade. Ele foi me moldando, Ele foi me refazendo, Ele foi me adestrando, Ele foi me corrigindo, Ele foi me amando. E o Senhor um dia, Ele me disse através da boca da pastora Lúcia Rosendo, não sei quantos conhecem, hoje ela está lá na Romênia, servindo ao Senhor, mulher de Deus demais também. Ela veio e ela falou assim: Aline, o Senhor, Ele não te chamou para trabalhar com computadores. O Senhor te chamou para ser uma pastora de crianças, e a sua vida vai ser para servir o Senhor. Irmãs, ali naquele momento, sabe, parece que tudo se iluminou dentro de mim e testificou de uma maneira tão linda dentro do meu espírito. E aquela dúvida que eu tinha sobre a minha vida, sobre quem eu era, sobre para que eu existia, ela sumiu, porque veio a palavra gerou fé no meu coração, e a partir daquela palavra, eu era só uma jovem, e na igreja, eu não tinha nada, eu nem liderava, mas o Senhor falou: você é uma pastora. Eu escrevi isso também, e eu comecei a declarar: eu sou uma pastora, não porque eu quero, mas porque o Senhor me chamou. Irmãs, e eu posso te dizer que aquilo que Deus fala, acontece. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Se cumpriu na minha vida, vai cumprir na sua vida também. E hoje eu vivo entendendo o meu lugar, entendendo o meu chamado e vivendo os melhores dias da minha vida. Na minha fraqueza, quando eu olho para aquilo que o Senhor me chamou, eu falo: Deus, eu não consigo. Mas deixa eu te contar um segredo: Deus sempre te chama para uma obra impossível. Amém? Sempre. Sempre é impossível para nós, mas é Ele através de nós que faz tudo acontecer. É Ele que torna tudo possível. Através de nós mesmos nós não podemos, mas a fé, se torna essa certeza no nosso coração de que o que Deus falou vai acontecer. Sabe, irmãs, enquanto eu estava preparando essa palavra, o Senhor me mostrou essas áreas de fraqueza, essas áreas de perda na vida de muitas mulheres, como se fosse um ralo, aonde tudo escorre. Parece que você faz e escorre. Faz e se perde. Mas eu quero te dizer, a fé é aquilo que você precisa para fechar esse ralo do roubo e da perda. Para fechar esse ralo, sabe, dessas coisas que têm sido roubadas de você. Porque a verdade é que você não é um ralo, você é um manancial. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você é uma fonte a jorrar pela eternidade, jorrar vida, jorrar alegria, jorrar cura. Essa é você, amém? Põe a mão na sua irmã do lado, com essa mão de fé e autoridade, e declara sobre ela. Fala assim: minha irmã, você não é um ralo, você é um manancial. Você não será roubada. Hoje o Senhor te levanta, abre os seus olhos para aquilo que Ele tem, para o próximo nível. Você vai crescer, você vai avançar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãs, oh glória a Deus, para Jesus. Para Jesus. Irmãs, mas teve algo mais que aconteceu ali, nessa medida de fé,
que aquela mulher, ela experimentou. Então, quando ela creu, ela declarou, e essa declaração a moveu até Jesus. E quando ela tocou em Jesus, a Bíblia diz, imediatamente aquela hemorragia foi estancada. Amém? Pela fé, aquela mulher foi curada. Mas olha só que poderoso. O Senhor Jesus, Ele sabia que aquilo que aquela mulher precisava, que a fraqueza dela não era só física. A fraqueza dela também era emocional. Quando o Senhor Jesus teve um encontro com aquela mulher, o Senhor Jesus, Ele tocou também nas emoções. Olha só, a Bíblia diz que o Senhor Jesus olhou para ela e Ele disse, filha, a tua fé te salvou. Amém? Você sabe o que significa filha, irmãs? A tradução dessa palavra é filha, aceita por Deus. Naquela hora, quando a mulher tocou em Jesus, pastora Solange, ele olhou para ela e disse, eu te aceito. Filha, eu te aceito. Ou seja, ali ele estava dizendo, você não é rejeitada, você não é uma ninguém, você não é sozinha, eu te aceito, eu te amo, você é minha, eu curo você no seu físico e eu curo você também no seu emocional, porque eu sei tudo aquilo que você precisa. Amém, irmãs? É aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, é aquilo que Ele quer fazer na vida de cada uma aqui. Eu creio que muitas têm testemunhos do Senhor, mas eu quero te dizer, nunca se esqueça. E se há uma declaração de fé que você precisa fazer é, eu sou filha amada de Deus, eu sou aceita pelo Senhor, amém? Ele me ama. Feche os seus olhos e diga isso com fé, diga assim, eu sou filha amada. Eu sou aceita. Diga, eu fui chamada e escolhida por Deus. Amém. Aleluia. E olha, o Senhor também disse para ela o seguinte. Cadê o texto aqui que eu separei? Deixa eu voltar lá. Aqui. Olha só. O Senhor diz assim, filha, a tua fé te salvou. Naquela hora o Senhor tocou nela, no físico, no emocional e também no espiritual. Espírito, alma e corpo. Porque aquilo que o Senhor faz é completo na nossa vida. Ela recebeu a salvação também. Amém, irmãs? Vocês estão comigo? Ou eu estou conseguindo falar o que eu preciso falar? Senhor, a tua graça me basta. E o próximo ponto é esse exatamente. Então ela creu e declarou, mas o próximo ponto é, olha só, irmãs, aquela mulher não só creu e declarou, aquela mulher confiou na graça de Deus. Aquela mulher poderia tocar em alguém, irmãs? Ela poderia tocar num homem? Ela poderia sair ali no meio e fazer aquilo que ela fez. Talvez para nós seja até difícil de entender. Mas aquela mulher, ela não podia. Ela não merecia. Amém? Ela não estava autorizada a fazer aquilo. Ela era uma mulher que estava debaixo de condenação. Mas ela confiou na graça de Deus. Ela foi, a Bíblia diz... Não sei se você já prestou atenção nisso. Mas ela não foi para Jesus de frente. Ela foi por trás de Jesus. Porque ela estava ali, confiada na graça. Eu não mereço, mas Ele pode. Eu nem podia estar aqui, mas eu quero receber. Eu não posso, mas Ele vai me dar. Eu não consigo, mas Ele vai fazer. Amém? Confie na graça do Senhor, minha irmã. A palavra do Senhor diz, lá no texto que nós lemos, então Ele me disse, a minha graça te basta. Basta, você sabe, basta. A minha graça é forte. A minha graça é suficiente. A hora que eu li isso, eu falei, uau.
Então a força é confiar na graça, porque a graça é que é forte. Amém? A graça é forte, a graça é suficiente, a graça é o bastante. A graça é suficiente para você. Talvez tenha várias áreas que você está pensando aí, irmã, isso eu não consigo. Talvez isso eu nem vá continuar. Mas a palavra de Deus para você hoje é: a graça te basta. A graça é suficiente para você permanecer, para você cumprir o teu propósito, para você ver as coisas de Deus acontecendo na sua vida. E você vai entender, como eu entendi, não é mais na minha força. Não sou eu que preciso ser perfeita, fazer tudo direitinho, para todo mundo me amar, para todo mundo me aceitar. Não, é simplesmente pela graça de Deus, porque Ele já me aceitou, Ele já me amou. Tudo o que eu preciso é confiar nessa graça abundante. Amém, irmãs? Muitas vezes o diabo ainda fica na nossa cabeça, fica lançando condenação, fica lançando coisas que tem a ver com justiça própria, com merecimento ou não, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo. Você vai viver o que Deus tem somente pela graça. Não dá um alívio ouvir isso? Quando eu entendi a graça de Deus, parece que eu fiz até assim, ó. Porque mesmo o ministério, pastora Solange, sabendo que eu era chamada por Deus, eu comecei na força do meu braço. E muitas vezes, até hoje, eu ainda me pego tentando resolver as coisas na força do braço. Mas eu entendo a cada dia mais, não é na sua força, mulher de Deus, não é por aquilo que você pode, não é por aquilo que você sabe, é somente pela graça de Deus, e a graça é suficiente, ela é tudo o que você precisa. E escuta uma coisa, irmã, eu vou ler de novo esse texto que eu li no começo, só que agora na versão A Mensagem, que eu achei tão interessante. É o mesmo texto, 2 Coríntios 12, 9 e 10, só que nessa versão. Ouça. Minha graça é o bastante, é tudo o que você precisa. Minha força brota da sua fraqueza. Olha que coisa, minha força brota da sua fraqueza. Quando eu não posso, a força de Deus vai brotar. E olha só o que Paulo continuou falando. Assim que eu vi isso, achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Paulo entendeu isso, eu e você precisamos entender isso. As nossas fraquezas são oportunidades para Deus agir. O diabo queria que nós pensássemos que elas eram limitações, mas não, elas são oportunidades para nós vermos o agir de Deus. Amém? Mas não acaba aí, olha só. Agora, enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno. Abusos, acidentes, oposições, problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais forte eu me torno. Amém? Eu simplesmente permito que Cristo assuma o controle. Aquilo que eu preciso fazer não sou eu, mas é Cristo em mim. Cristo vai assumir o controle. A graça me basta, a graça é suficiente. A graça de Deus brota da minha fraqueza, aleluia. Por isso que quando eu sou fraca, eu sou forte, porque vai brotar força de Deus. Pensa de novo naquelas áreas onde você se sente fraca. É ali que vai brotar como um manancial a força de Deus. E todos vão ver, não você, mas o Senhor através de você. Uau, que poderoso. Paulo, ele viveu a graça. Ele experimentou a graça. O Senhor também deseja isso para mim e para você. E por fim, irmãs, último ponto para nós orarmos aqui pelo poder de Deus no nosso meio. Ouça,
aquela mulher confiou na graça. E quando ela tocou em Jesus, aconteceu algo poderoso. Ela tocou, foi curada. E ali no meio daquela multidão, Jesus começou a procurar. Quem foi que me tocou? Os discípulos falaram: Jesus, tem um monte de gente te tocando e o Senhor quer saber quem te tocou. Mas o Senhor disse: porque de mim saiu o quê? Poder. Quando aquela mulher tocou, ela atraiu o poder de Deus. Então ela confiou na graça e quando tocou, ela atraiu o poder de Deus. Quantas querem atrair o poder de Deus para a sua vida em nome de Jesus? De novo, eu vou ler o texto porque não é prejuízo, mas é bênção na sua vida. Volta lá para mim, 2 Coríntios 12, 9 e 10. Oh Jesus, obrigada. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãs, poder aqui, a tradução é dunamis. Dunamis. Poder é o dunamis, é uma explosão sobrenatural, é uma dinamite sobrenatural. Quando aquela mulher tocou em Jesus, dele saiu poder, dunamis, unção, vida, amém? Foi o dunamis de Deus que veio sobre Maria, e Maria ficou grávida de Jesus. Foi o dunamis que veio sobre a igreja, e a igreja primitiva fez coisas poderosas. Foi o dunamis, o poder de Deus veio sobre ela, amém? Porque o poder se aperfeiçoa, olha só. Aperfeiçoa, aperfeiçoar significa se mostra mais eficaz, porque o dunamis de Deus se torna mais eficaz na fraqueza. Quando Deus olha, Ele encontra fraqueza, mas Ele vê ali fé, Ele vê mulheres rendidas, Ele vê mulheres dependentes dEle, Ele encontra ali em nós oportunidade para o poder de Deus se manifestar. Irmãs, ouça. Como a pastora Débora falou, isso testifica no meu coração. Jesus está voltando. Jesus está às portas. E há uma obra incrível, poderosa para ser realizada. Mas essa obra não vai ser realizada por pessoas fortes. Vai ser realizada por pessoas dependentes do Senhor. Que vão até Ele e confiadas na graça, crendo, confessando, tocando no Senhor. Atraem o poder de Deus. E quando você for abrir a sua boca lá no seu trabalho, o poder de Deus vai se manifestar. Quando você abrir a boca na sua célula, o poder de Deus vai se manifestar. Quando você entrar nas escolas, o poder vai se manifestar. O dínamos, o dunamis de Deus, ele vai se manifestar, porque ele se torna mais eficaz na fraqueza. Eu queria que mostrasse uma imagem que eu trouxe. Dá para colocar aí, irmãos? A pastora Márcia falou isso lá em Goiânia e eu achei isso tão poderoso que eu coloquei numa imagem. Vamos ver se os irmãos conseguem projetar aqui para mim. Como nós podemos atrair o poder de Deus? E é tão simples da gente lembrar. Dá para colocar, irmãos? Faz um joia ou sim ou não? Sim? Aleluia. Eu quero que você veja. Pode pôr o próximo. Não, volta aí. Olha só, irmãs. Que interessante. Quem aqui já aprendeu na escola, ou você já viu no seu dia a dia, o que acontece nessa situação? Se você tem uma pilha, um ímã, com dois polos positivos, positivo com positivo, o que acontece? Repele, amém? Se há um positivo e outro positivo, eles se repelem. Tenta colocar um ímã perto do outro, ele não vai, ele não gruda, ele não cola. É verdade ou não? Eu quero te... Pastora Aline, você está agora dando aula de quê? De física? Não, não é nada disso.
Eu quero te explicar algo espiritual que eu entendi e eu espero que hoje você receba essa verdade. Olha só, Deus, Ele é positivo sempre, amém? Porque Ele é Deus, amém? Simplesmente, Ele é Deus, Ele é todo poderoso, Ele é o Senhor, Ele sempre é o positivo. Agora, essa outra pilhazinha, ela representa eu e você. Se você for positiva também, no sentido de, eu sou forte, não, eu consigo, não, pode deixar que eu dou um jeito, não, eu sempre fiz isso, eu sei como fazer, eu sei como liderar, eu sei como resolver meu casamento, eu sei como as coisas vão acontecer. Irmã, presta atenção aqui, positivo já é Deus. Se você também quiser ser a forte, você vai acabar repelindo o poder de Deus da sua vida. E há muitas mulheres, não é que Deus não quer manifestar o poder na sua vida, mas às vezes sem saber você mesma tem repelido o poder, porque na hora que Deus vai colocar a mão, você põe a sua mão, e o Senhor imediatamente repele a mão dele. Agora, olha o outro lado, quando Deus continua sendo positivo, amém? Sempre, Ele nunca vai mudar. Mas você entende que você é fraca. Você se torna o polo negativo. E o que acontece? Positivo com negativo atrai. Diga, positivo com negativo atrai. Você quer atrair o poder de Deus para a sua vida? Tira a sua mão, deixa Deus tocar, deixa Deus fazer, deixa Deus agir. É Ele que vai fazer, é Ele que é forte. Quando nós somos fracas, nós podemos permitir que o Senhor seja forte na nossa vida. E é aí que o poder de Deus vai se manifestar. O poder se torna mais eficaz na fraqueza. Posso ouvir um aleluia? Amém, glória a Deus. Calma, fica aí nessa imagem, irmão, não muda não. Mas eu quero falar outra coisa sobre o poder de Deus, que eu também ouvi lá e eu falei, Senhor, isso é uma chave espiritual poderosa. O versículo continua, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A palavra repouse, ela é uma chave aqui. Repouse é fixar tenda. Quando você se gloria na fraqueza, no sentido de, eu entendi. Eu vou me alegrar no sentido de que se há uma fraqueza, é porque Deus vai agir, é porque o Senhor vai fazer algo poderoso. Então, o Senhor tem oportunidade de fixar uma tenda sobre você. E eu quero que passe a outra imagem. Dá para ver essa mulher aqui debaixo da tenda, irmãs? Apaga um pouquinho a luz. Olha isso. Essa mulher ali sou eu e você na nossa fraqueza. E sobre nós repousa o poder de Deus, o poder de Cristo, o dunamis do Senhor, manifestando o sobrenatural, fazendo milagres, fazendo coisas poderosas. Nós só precisamos ir para a presença dEle, depender do Senhor, como aquela mulher fez, e de repente, pum, o sobrenatural de Deus vai acontecer na nossa vida. E não vai acontecer e vai embora, acontecer e vai embora. Ele vai fixar, repousar sobre a sua vida. Você é revestida de poder, amém? E você vai dar liberdade para esse poder se manifestar na sua vida em nome de Jesus, aleluia. Eu queria pedir para a equipe de louvor vir para cá. Oh, irmã, se você puder agora, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Se você entendeu isso, nessa noite, nessa tarde, você tem a oportunidade, irmã, de enxergar a tua fraqueza de uma maneira diferente.
A tua fraqueza, se ela é colocada diante do Senhor, se essa fraqueza te leva a crer, se essa fraqueza te leva a confiar na graça, se essa fraqueza te leva à presença do Senhor, isso vai gerar poder em você e através de você, em nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos agora por alguns instantes. E se você ora em línguas, comece a orar em línguas aqui. Comece a orar em línguas. Comece a liberar o teu espírito agora. Comece a falar: Senhor, Senhor, ora labachori enalaia sori andale basoye. Ori andalabachere candalabasori andalabalabas. Ori candalabachori andelebaias. O Senhor escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. O Senhor escolheu mulheres fracas, mulheres que dependem dEle, mulheres que confiam na graça, para que o teu grande poder se manifeste em nós e através de nós. Oh, minha irmã, enquanto você está aqui, enquanto você está se colocando na dependência do Senhor, o poder já está começando a se manifestar. Ele já está tocando na sua casa, Ele já está tocando na sua família, Ele já está tocando no seu casamento, Ele toca na sua célula. O poder de Deus, Ele é atraído quando você dá a oportunidade para que o Senhor haja, para que o Senhor mova, para que o Senhor manifeste. Então começa aí no seu lugar, minha amada irmã, a se render ao Senhor. A se render ao Senhor. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aquilo que nós precisamos é o poder de Deus manifesto nas nossas vidas. Porque não é na nossa força que as coisas vão acontecer, é pelo poder de Deus. Não é na nossa força que as cidades vão ser conquistadas, mas é pelo poder de Deus. Não é na nossa força que nós teremos uma grande descendência, mas é pelo poder de Deus. Deus escolheu um casal fraco que não podia ter filhos, Abraão e Sara, para que neles, através deles, fosse gerada uma descendência, para que através da fraqueza deles, o poder de Deus fosse exaltado. Hoje o Senhor chama mulheres aparentemente fracas, para que o poder deles seja manifestado, para que a descendência espiritual do Senhor seja gerada nesse tempo, seja levantada nessa geração. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Começa a dizer: Senhor, Senhor, manifesta sobre mim, repousa sobre mim o teu poder, a tua unção, a tua vida, a tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, irmãs, vai liberando o seu espírito, vai mergulhando nas águas do Espírito agora. Nós vamos orar, mas você vai começar a liberar. Abra a sua boca, comece a liberar a tua oração, comece a liberar as palavras de fé. Oh, Senhor, o poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Irmãs, antes de eu chamar você para orar aqui na frente, eu sei que o nosso tempo já está esgotado, mas eu queria que você colocasse as mãos sobre a irmã que está do seu lado, e você começasse a orar por ela, e liberar sobre ela algo do Espírito. Comece a liberar. Oh,
Você não precisa saber como orar, porque o Espírito Santo, Ele ora através de você. O Espírito Santo te assiste na tua fraqueza. Comece a orar, comece a liberar os rios de vida. Riandele candarabassore candarabaxê. Riandela candarabassore riandele candarabassoie. Oh, o Senhor é poderoso para fazer o sobrenatural, para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. O Senhor é poderoso para trazer à existência aquilo que nós precisamos com uma palavra, pelo teu poder. Xerecandarabassou, 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 riandalabalabas. Oh, rianderecandarabassou. Oh, Senhor, manifesta o teu poder sobre nós. Manifesta o teu poder sobre nós. Espírito Santo, te damos liberdade para agir. Oh, liberdade para fazer, liberdade para falar. Decandarabassori andelecandarabas. Oh, ricandarabassori andelecandarabas. Aleluia. Oh, riandelecandarabasori andelecandarabaias. Aleluia. Irmãs, eu sinto de orar agora por mulheres enfermas, enfermas de alma, enfermas fisicamente. Se você tem lutado contra uma enfermidade, ou às vezes o seu filho, o seu esposo, alguém da sua família, nós queremos orar e o poder de Deus vai se manifestar agora. Assim como aquela mulher foi curada com um toque do Senhor, você vai ser curada agora em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente, sai do seu lugar rapidamente. Ora candarabassori andele candarabachere caterebalabalabas. Oh, eu quero liberar sobre você, minha irmã, uma palavra. Uma palavra. O Senhor levou sobre si as suas dores e as suas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras você é sarada. Pisadura significa feridas. Por causa das feridas de Jesus, porque Ele foi ferido na cruz do Calvário, hoje você é curada, hoje você é sarada. Na autoridade do nome de Jesus, enquanto o louvor canta, nós vamos liberar nesse lugar a cura do Senhor. Vai em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos, Senhor, sobre esse lugar, sobre cada mulher, que pelas suas pisaduras elas já foram curadas. Por isso eu libero agora uma palavra de comando. Toda enfermidade, sai agora, bata em retirada, caia por terra agora, em nome de Jesus. Seja curada agora. Todo sangramento cessa. Todo sangramento cessa. Irmã, eu sinto o Senhor curando mioma. Mioma. Se você está com o útero inchado de mioma, coloque a sua mão sobre ele agora. Coloque a sua mão sobre ele agora. Ora, candarabassou. Na autoridade do nome de Jesus, seja curada agora. Agora. Recebe a tua cura pela fé. Recebe a tua cura pela fé. Joelhos, joelhos, dores nos joelhos,
nas articulações dos joelhos. O Senhor está tocando agora. Se você sente dores nos joelhos, coloque a mão sobre eles agora. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, seja curada. Recebe agora a cura. O Senhor te dá pés como os da corça. Você correrá e não se cansará. Em nome de Jesus, não será paralisada. Não será paralisada. Eu sinto o Senhor curando mulheres de enxaqueca, dores de cabeça que te impedem de abrir os olhos, de ler, de fazer o que você precisa fazer. Coloque a mão sobre a sua cabeça se você tem dores. Eu comando agora na autoridade do nome de Jesus. Saia toda dor de cabeça, saia toda enxaqueca, seja curada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãs, eu queria pedir, se você ficou aí no seu lugar e você não precisa de cura física, sai do seu lugar e venha pela fé impor as mãos sobre as irmãs que estão aqui na frente. Venha, saia do seu lugar e venha impor as mãos às pastoras, às líderes. Cada uma das irmãs, venha, só impõe as mãos e declare a cura do Senhor. Xerecanderei bassou e candarabassou. Xerecandarabassou.
candarabasuia de candarabas. Oreanda la 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 baxere que terei balabas. Oh, Espírito Santo. Irmãs, o Senhor está se movendo poderosamente aqui nesse lugar. Poderosamente. Eu queria fazer mais uma última oração, pastora Solange. Eu sinto de orar por mulheres que têm enfrentado aquelas fraquezas de relacionamento, problemas familiares, problemas de perda, problemas com filhos. Se você puder dar um passo mais aqui à frente. Se você tem enfrentado fraquezas na área familiar. Irmãs, eu sinto uma palavra para as mães. Você gerou filhos para Deus. Os seus filhos são de Deus. O Senhor alcança e encontra o coração deles. E o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Oh, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de rebeldia sobre os filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda fortaleza de mente, toda ideologia do inferno que entrou na mente dos filhos, sai agora, sai agora. Espírito de mentira, de confusão, em nome de Jesus. Todo espírito maligno agindo sobre os casamentos, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Eu declaro sobre cada família, repousa o poder de Deus como uma tenda. Essas famílias são guardadas, são escondidas. A tenda também te esconde, a tenda também te guarda. O poder de Deus te guarda, te reveste, te reveste. Comece a se apropriar do poder de Deus sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Jesus. Se você puder, creia e confesse comigo. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga mais alto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Se você puder agora, ora pela família da irmã que está do seu lado, irmã. Ora pela família dela, coloca as mãos sobre ela e começa a liberar a vida de Deus sobre essa família. O Senhor está fazendo, o Senhor está movendo.
o teu querer, minha vida dou. Ore, ore, declare. Em nome de Jesus, famílias restauradas, lares restaurados, maridos sacerdotes, filhos sacerdotes, famílias servindo a Deus, famílias manifestando a glória, manifestando o reino. Em nome de Jesus. Todo roubo do diabo cessou agora, nesse dia, em nome de Jesus. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Nós não conseguimos, mas o Senhor já conseguiu. Tudo já foi consumado. Na cruz do Calvário está estampada a nossa vitória. Aleluia! Está consumado tudo que nós precisamos, Senhor. A tua graça, ela brota hoje na nossa fraqueza, e nós veremos, Senhor, o teu poder sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas crianças, sobre essa igreja, sobre essa cidade, sobre as cidades aqui representadas hoje. Oh Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãs? Quantos aqui foram abençoadas através da vida da pastora Aline? Amém. Pastora, que o Senhor continue abençoando a vida da senhora, a sua família, o seu ministério. A senhora realmente é uma filha amada, viu? Escolhida e despertada para que outros corações possam ser despertados com essa mesma convicção, com essa mesma identidade. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãs? Aleluia. Eu creio que o Senhor tem ministrado poderosamente no seu coração, assim como Ele tem falado ao meu. Eu tenho certeza que hoje o seu coração, a sua fé, a sua fraqueza, não está da mesma forma como você chegou aqui ontem, não é mesmo? Olha só que poderosas as conexões, né? Nós abrimos a nossa conferência falando esse texto, e nós fechamos a nossa conferência, entre aspas, nas palavras, falando desse mesmo texto. Então creia que o Senhor, Ele tem uma porção de fé liberada para os nossos corações, para que nós possamos realmente vencer, permanecer, se quebrantar diante dEle e viver tudo aquilo que Ele tem reservado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu queria que você se assentasse, só por mais uns minutinhos. Nós vamos dar um intervalo já, tá bom? Eu gostaria que, se possível, as luzes ficassem mais apagadas. E o foco ficasse aqui para mim, por favor. No púlpito e aqui no nosso ambiente de fotos. Irmãs, você crê que nós somos mulheres espirituais? Amém? Nós somos mulheres guiadas pelo Espírito. E nessa conferência nós somos agraciadas de uma forma ainda mais poderosa. Porque nós sempre fazemos decorações, não é mesmo? Mas dessa vez superou, não foi? Ficou lindo de ver, não foi? E glória a Deus. Realmente o Senhor, Ele usa cada um como uma parte do corpo. E isso é a graça de nós sermos corpos de Cristo. Aleluia. Então, a irmã que se dispôs, que foi inspirada, né, para a gente poder mobilizar, agilizar, fazer, decorar todo esse ambiente, ela não somente fez, mas ela foi inspirada com versículos na palavra,
para que nós pudéssemos perceber que não é simplesmente uma cruz, um vaso, um ambiente bonito, mas para que diante desse ambiente você também pudesse perceber o cuidado e a manifestação da glória de Deus nesse lugar. Aleluia! Amém? Eu glorifico ao Senhor, nós glorificamos como igreja a vida da Cláudia, a pastora já falou aqui, foi ela quem esteve aqui com toda a sua dedicação, o seu encargo. Eu já falei isso para ela, é realmente um dom de Deus sobre a sua vida, né, Cláudia? Ela não executou isso sozinha, irmãs. Ninguém faz nada relevante sozinho. Mas ela foi aquela que, a princípio, deu toda a inspiração para que nós pudéssemos desfrutar disso tudo aqui. Então, eu quero ler com você. E enquanto eu vou fazer a leitura do significado de cada coisa, eu gostaria que você fosse apreciando, que você fosse observando e que você realmente pudesse ver o Senhor nesses detalhes. Amém? Então, olha lá. Nós temos o fundo branco ali no nosso painel. Na Bíblia, o branco representa, o tecido branco e claro, simbolizam pureza, santidade, justiça, a glória de Deus. Representa a condição de um crente, de uma pessoa sem mácula e a vida eterna em santidade e a vitória perante Deus. É um símbolo importante de salvação, dignidade, de justiça dos santos que são vestidos com as suas vestes brancas. Sozinhos somos como vasos de barro. Diz lá em 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos frágeis e incapazes, mas é justamente nessa fraqueza que a graça de Deus se manifesta. Aleluia! A cruz ali no centro, iluminada com foco, é o maior símbolo de fraqueza, transformada em poder. Para o mundo, a cruz foi uma derrota, mas para nós é vitória e poder de Deus. 1 Coríntios 1:18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Ela nos lembra que o poder não está em nós, mas está em Cristo que venceu. Aleluia! Os galhos, as ramificações secas, com flores vivas, em meio às flores vivas, mostram fraqueza e esterilidade humana. Mas as flores representam a vida nova que brota quando o poder de Deus age em nós. Onde parecia não haver fruto, Deus traz beleza e vitória. Isaías 35:1 diz: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. As flores brancas, as flores verdes coloridas simbolizam vida e pureza, representam a renovação, a vida nova, santidade. Lá em João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia! Você pode observar as correntes quebradas ao chão. As correntes partidas simbolizam a libertação. Mesmo fracos, em Cristo temos poder para vencer prisões espirituais e opressões. Ele faz forte para andar em liberdade. Gálatas 5:1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Na palavra de Deus, correntes quebradas simboliza libertação, redenção, a restauração espiritual da opressão, do pecado e das amarras que impedem o crescimento do crente em Cristo. O rompimento de correntes ocorre quando alguém se entrega a Deus, abandonando o controle e confiando na sua força para vencer as dificuldades, a depressão, os padrões da vida que não o agradam, resultando na liberdade que só Ele, o Senhor, pode nos dar. A libertação em Cristo, a libertação de cativos e oprimidos. Jesus mesmo proclamou em seu ministério, citando Isaías 61, que foi enviado para pregar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Os tecidos dourados, o fio dourado, representa a natureza de Deus, a natureza que restaura. Ele não apaga as marcas, mas transforma as nossas fraquezas em testemunho da sua glória. 2 Coríntios 12:9. Então, ele mesmo disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
As luzes direcionadas, o foco, a iluminação, mostra que mesmo na escuridão da fraqueza, a luz de Cristo brilha, ela resplandece. O poder dele resplandece sobre nós e nos conduz. Ele é a nossa força e vitória. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Então, nós estamos aqui para dizer que esse ambiente, ele foi planejado, ele foi preparado com encargo, com amor, com oração, com dedicação, para que nos pequenos detalhes, eu e você pudéssemos desfrutar de que o poder do Senhor, ele vai agir por completo. Amém, irmãs? Eu quero só finalizar dizendo uma frase que eu ouvi da minha amiga, e ela disse assim: Deus cuida das coisas visíveis para que você não tenha dúvida das invisíveis. Então eu quero te dizer, o Senhor cuidou de cada detalhe nessa decoração, para que naquilo que é visível você possa ver e não ter dúvida de que se Ele fez algo natural tão lindo e belo, tão cheio de inspiração, Ele já operou naquilo que é invisível, naquilo que você não vê. Então que através da sua fé, você possa se apropriar do poder do Senhor, de tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, na sua história, na sua família, no seu ministério. Aleluia! Glória a Deus! Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Amém? Agora, com uma revelação, com clareza, você pode vir aqui e sobejar nas suas fotos. Amém? Você pode registrar e lembrar disso, que o Senhor cuidou dos detalhes, com cada significado, pautado na sua palavra, para que naquilo que é natural, você não tenha dúvida do que Ele já fez no espiritual. Amém? Glória a Deus, irmãs. Aleluia. Nós vamos ter um intervalo de meia hora. Os pastores da organização podem só me confirmar se é isso mesmo? Vai ser 30 minutos? Agora é 6h30, nós retornamos às 19 horas. Amém, irmãs? Glória a Deus. Então você pode lanchar, você pode usar o banheiro, você pode visitar os estandes, mas não perca aí no seu coração, porque o Senhor ainda tem muito mais para fazer. Glória a Deus.